Bom dia, começando aqui mais uma transmissão ao vivo, nessa segunda-feira. Tudo bem contigo? Como é que foi o fim de semana? Você que me acompanha agora no perfil do Facebook ou quem está me vendo pelo YouTube. Nós estamos aqui ao vivo nessa manhã de segunda-feira, dia 31 de outubro, na webradioVagalume.com. Para quem não sabe, nós temos 2 horas de programação ao vivo, trazendo muito conteúdo, falando sobre gente, falando sobre a gente, falando sobre as nossas condições humanas e propondo reflexão. Reflexão pode gerar muitas vezes desconstrução, pode gerar muitas vezes antipatias, que pode gerar muitas vezes desconforto e em outras hostilidade, e na maioria das vezes pode gerar crescimento, né? Quando eu falo sobre hostilidade, sobre antipatia e tal, é porque é muito recorrente aqui nesse meu trabalho, especialmente desde 2008, que eu tenho feito isso de maneira mais direta, né, com os vídeos, depois vieram os livros, depois a rádio e tal, esse próprio perfil aqui no Facebook. Ao longo do tempo eu vejo com muita frequência gente absolutamente incomodada, às vezes o incômodo se manifesta de maneira até aparentemente gratuita. E com o tempo eu fui aprendendo que não se trata de uma antipatia necessariamente contra mim, ou contra o que eu falo, não é comigo, né? É sempre contigo, é sempre a gente sempre está respondendo aquilo que nós somos. Então às vezes a gente, por alguma razão, se depara com o espelho e não gosta da imagem que vê no espelho. Alimentávamos, eu por exemplo, é como se eu estivesse me olhando no espelho, sempre alimentando a ideia de que eu sou um cara muito cabeludo e tal. Aí um dia eu me olho no espelho e tomo um choque, né? E aí eu fico bravo. E sabe aquela história do espelho mágico? Não tem espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu, é a Branca de Neve, a bruxa, não é? E ela fica irritada quando o espelho diz que existe. E aí ela quer matar a figura que é mais bonita que ela, segundo o espelho, a Branca de Neve. Então eu, como faço questão de, nesse meu trabalho, me posicionar como espelho, né, refletindo aquilo que as pessoas nem sempre querem ver, acabo obviamente lidando com esse tipo de postura, de hostilidade, enfim, de críticas, o que faz parte, mas felizmente não é a maioria. Tem muita gente querida, todos são, né, mas se manifesta esse carinho, então estou feliz de estar aqui. Agora há pouco eu abri o Mensagens que Chegam pela Manhã e eu estava falando sobre os encontros que só acontecem quando são humanos. Encontros falsos, encontros com personagens, não são encontros, aí são mentiras, né? A gente precisa encarar a nossa humanidade, e isso é muito complexo, né? Não é fácil você se identificar como a causa de tantas coisas que seria muito mais confortável apontar para o lado de fora e dizer que é ali, é o culpado, é a culpada. A gente sempre está buscando culpados para os nossos dilemas. Então admitir isso como sendo uma condição nossa não é fácil, né? Não mesmo, para ninguém, em tempo algum. Deixa eu tocar a próxima música aqui, eu já continuo contigo. Daqui a pouco, depois da próxima música, a gente começa uma reflexão aqui e na rádio, tá? É só você acessar webradioVagalume.com e acompanhar. Espera aí. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradioVagalume.com. As mensagens não param de chegar. Flávio Venturini, meu xará. Então você sabe que assim, a minha proposta mesmo, cada vez mais é isso, sabe? Eu te confesso que no começo, não faz tanto tempo assim do meu trabalho, até 1 ano, 2 anos atrás, eu me incomodava bastante com a maneira como as pessoas às vezes lidavam comigo, na expectativa de que eu fosse tirar aqui algum tipo de conteúdo que não é o meu. Eu sempre tive alguma dificuldade de me encaixar. Você que me ouve, por exemplo, e me vê e fala assim, eu não sei muito bem qual é desse cara, esse cara é o quê? Né? Saiba que eu compartilho contigo dessa dificuldade. E aí de uns tempos pra cá eu me defini como selvagem. Então não espere que eu seja da tua religião, ou que seja ateu, ou que seja agnóstico, ou que seja, eu posso ser um pouco de tudo isso, né? Sou o Flávio, ou pelo menos estou tentando construir em mim
essa imagem, essa identidade, esse reconhecimento do que é ser o Flávio. E quanto mais eu olho para aquilo que sou, e que estou sendo, porque estou em movimento, mais eu identifico fragmentos de muitas coisas, de muitos olhares e muitas percepções que não necessariamente se encaixam aqui ou ali. Então eu percebi há algum tempo que toda tentativa de enquadramento me fazia muito mal, né? Eu já falei aqui na rádio, mas rapidamente, eu já tive muitos públicos me acompanhando. Quando eu comecei o meu trabalho, o público que me acompanhava predominantemente era um público de comunicação, de rádio, que até então tinha sido a minha prioridade no Rádio São Paulo e tal. Depois esse público foi se dissolvendo, porque os meus assuntos foram mudando, eu fui deixando de ficar falando só sobre comunicação e tal, e veio um público mais cristão, que é uma raiz minha, né, da minha mãe e tal. Mas esse público me sobrecarregava com uma expectativa que eu não estou nada afim de corresponder. Me cobrava determinada linguagem, determinados pensamentos que não são meus. Então eu resolvi abrir mão, né, desse público, me assumir como selvagem, e aí veio um outro público. Um público mais místico, mais esotérico e tal. Me acompanhou durante algum tempo, mas esse público também esperava de mim coisas que eu não quero, que eu não sou. Não me compare com Osho, não me compare com quem quer que seja. Não porque eu seja melhor ou pior, é porque eu sou eu e o outro é o outro, cada um é um, né? Então essa coisa da linguagem e tal também me incomodou e eu saí fora. E aí hoje tem um público que eu não sei quem é, sabe? É gente de tudo que é idade, de tudo que é identidade. Isso me deixa muito feliz. Eu acho que a rádio ajudou muito nesse processo dessa chegada, né, de pessoas como você aqui. E aí a gente vai fazendo esse caminho juntos. Vamos continuar na rádio aqui? Não. A música tá acabando. webradiovagalume.com. Acessa aí pra gente continuar o papo aqui, tá? Pera aí. Vamos lá. Eu vou ler um texto do Mensagens que Chegam pela Manhã. Hoje eu já escolhi o texto. A gente continua o papo aqui. Flávio Venturini, para lembrar de nós aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, pela webradiovagalume.com, pelo YouTube, pelo Facebook. Nós já começamos a nossa transmissão ao vivo, então basta você acessar ali no meu perfil do Facebook e acompanhar esse papo que nós vamos ter agora em todos os canais aqui, né? Facebook, YouTube, rádio e tal. E eu estava agora há pouco conversando com quem está me vendo, e agora contigo que está me ouvindo, e agora com todos, né? Explicando um pouco sobre o meu caminho, sobre as pessoas que estão me acompanhando, sobre os públicos que vêm e que vão. E todo esse movimento é um movimento, na realidade, de busca. Isso é uma coisa que foi ficando muito claro para mim, de busca de mim mesmo, da minha identidade, de quem sou. Eu não estou buscando públicos. Seria muito limitador. Uma das razões que eu critico quando se coloca prioritariamente nesse trabalho de falar com gente, o mercado, né? Não é um questionamento moral, coisas do tipo, não é a minha, eu não faço isso, eu não penso sob essa perspectiva, porque eu acho ela muito rasa. Mas é porque quando a gente coloca um mercado na frente, a gente está pensando num público. Quem é o meu público-alvo? E é óbvio que quando você trabalha com comunicação, e o que eu estou fazendo aqui é comunicação, né? Eu obviamente que espero que do outro lado tenha um público. Mas isso não quer dizer que a configuração do que eu falo, a linguagem do que eu falo, que eu uso, os conteúdos, sobretudo a linguagem até entendo, mas os conteúdos necessariamente devam priorizar a expectativa de quem ouve, a não ser que você queira volume, queira massa, né? Se não for essa a intenção, como é o meu caso, isso deixa de ser tão importante. Isso é fundamental para que você seja livre. Fale o que vem em mente, fale o que vem no coração. E se proponha para quem está ouvindo, para quem está junto contigo, e se proponha, né, o caminho do encontro consigo mesmo. Quando eu falo na busca de linguagens, na busca de conteúdo, quando eu falo na mudança de públicos, quando eu estava falando agora na mudança do nome da rádio, coisas do tipo, eu estou falando sobre o reconhecimento, a busca, a identificação comigo. Eu estou nesse caminho. Esse caminho é meu. Enquanto esse caminho meu acontece, eu tenho o privilégio de poder me compartilhar contigo, não para que você encontre o meu caminho, mas para que você encontre o teu. Como consciência é um movimento coletivo e não individual, ou seja, a consciência não é o acúmulo de informações, de conteúdos,
que intelectualmente eu posso amealhar. Isso um computador faz, e o computador não é necessariamente um ser consciente. Consciência tem muito mais a ver com significados do que com informações. E já que é assim, nós fazemos isso juntos. Porque eu não poderia projetar significado na vida se não houvesse o contraste. O contraste nasce justamente da nossa convivência, das nossas diferenças, das nossas trocas, das nossas semelhanças, das nossas buscas. Por isso, essa construção, que no fim das contas nós chamamos de consciência, na minha opinião, muito mais do que qualquer coisa, é um movimento coletivo. Isso quer dizer que nesse processo de aprofundamento de consciência, de expansão de consciência, de construção da consciência, todos nós estamos expostos a bilhões de possibilidades, de experiências, de significados, já que não há um significado único para cada experiência. Cada uma delas potencialmente pode projetar bilhões de significados. Quem é que está certo e quem está errado? Qual é o melhor, qual é o pior? Essa resposta é individual. Qual é o melhor e qual é o pior para mim? Qual é o que está certo e qual é o que está errado em mim? E é possível que aquele que seja melhor em mim ou para mim, significado, não seja exatamente o melhor para você. Talvez seja até antagônico. Porque tudo calça na gente, veste na gente, reflete o que somos. Então, a minha busca por consciência não necessariamente seguirá pelos mesmos caminhos que a tua. Os cenários que durante esse tempo eu vou ver podem ser bastante diferentes dos que você vai ver. Isso não quer dizer que nós estejamos em caminhos errados, apenas em estradas diferentes. Às vezes até no mesmo caminho, mas em estradas diferentes. Diante dessa constatação, é inevitável, é inegável, né, reconhecer que os nossos caminhos são compostos de oscilações, de curvas, de aclives e declives. Tudo dentro desse processo que eu estou te falando, de busca de nós mesmos, de busca por consciência. Eu acho um engano quando a gente para pensar, ou discutir, ou conversar, enfim, ou estudar, né, consciência, e fazemos isso como quem estuda matemática, como quem estuda ciência, uma matéria específica. Então tem um professor de consciência, tem os assuntos que se encaixam na tese consciência, outros não. Tem percepções específicas, rituais específicos, enfim, movimentos específicos que se conectam a essa busca, outros não. E eu não penso assim. Eu acho que todos os caminhos, todos os movimentos, todas as buscas, todos os porquês, todos os praquês, todos os senãos, todas as idas, todas as vindas, todas as dores, todos os alívios, tristezas, alegrias, todo bem e todo mal, todas as luzes e todas as sombras, me direcionam para essa percepção, que vai se fazendo conforme eu caminho, e conforme o meu caminho. Enquanto caminho, eu tenho no dia a dia a possibilidade de, nas experiências, sejam elas quais forem, expandi-las, entendendo não necessariamente como experiências desconectadas, como sortes ou azares da vida, né? Bênçãos ou maldições, prêmios ou castigos, não. Mas como uma rica possibilidade de crescer. O que é a vida? Já perguntava Bujanra. É a somatória das experiências, mais do que isso, dos significados que nós damos para cada uma dessas experiências. Sem elas não haveria vida. E sem significado, cada experiência seria absolutamente avulsa, desconectada de qualquer sentido, tornaria a vida um caos. Alguém pode me dizer o seguinte: mas quem dá o significado é você, quem quer escolher isso é você, quem quer pensar isso é você. Porque no fim das contas eu tenho todas as razões para acreditar que a vida realmente não tem sentido algum, que nada se encaixa em nada, e que é tudo uma loucura, e que estamos aqui, uma pessoa me disse isso ontem, mais ou menos isso, estamos aqui jogados ao azar ou à sorte, seja lá o que for. Pode ser, pode ser. E se é uma escolha, eu prefiro escolher
em encontrar em cada experiência um significado. É uma escolha. Ontem, para essa pessoa que me dizia isso, eu comentava assim: quando você olha para a vida e diz nada tem sentido, quando você olha para as suas experiências e diz elas são absolutamente fatalistas, enfim, você parte de uma referência, você parte de um conceito, mesmo que seja para dizer isso é mal, a vida é má, a vida é cruel, a vida é indiferente. Isso é um conceito que, obviamente, já que tem a referência do mal, também tem a referência do bem. Então, mesmo que não assuma, todos nós temos em nós referências absolutas, ainda que a gente não saiba o que é. Para dizer que é mal, eu preciso partir do contraste do bem. Então, os contrastes compõem a nossa vida, os contrastes estão nos nossos caminhos, os contrastes nos dão as referências. Por mais que estejam em movimento, esse é um ponto importante. Esse é um tema recorrente aqui, perdoe voltar nele, mas talvez tenha a ver com isso que a gente está falando e seja legal para contextualizar, né? Os contrastes são necessários, como há pouco eu disse. Os contrastes estão em movimento, os contrastes não são absolutos, porque os contrastes falam sobre mim. O que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é luz e o que são sombras. Mais do que aquilo que recebe essa projeção, denuncia o que sou. As minhas referências, os meus apontamentos, o meu senso de justiça ou injustiça que está em movimento, movimentando-se. Por conta desse movimento que eu falo aqui, a vida também tem as suas oscilações. E nós somos expostos a uma mensagem muitas vezes assim positivista, tal, que tenta evitar as oscilações, propor, como a companhia aérea que faz anúncio assim. Obviamente que isso é uma brincadeira, mas seria impossível, né? Uma companhia aérea dizendo assim: voe pela empresa tal, nós garantimos, no nosso voo não há turbulências. Como é que é possível? Só se o avião ficar no chão, né? As oscilações do voo, turbulências, né, fazem parte. O ar está em movimento, o navio que está sobre o barco, sobre a água, também. As ondas, os movimentos da maré, isso tudo faz parte. E a vida também. Por que tantas oscilações, afinal de contas, em nossas vidas? Esse é o título do texto que eu vou ler. Por que dói? Por que tanta oscilação? Do livro Mensagens que Chegam pela Manhã. E você que me vê, eu te convido a acessar o webradiovagalume.com para me ouvir também. E você que me ouve, eu te convido a continuar por aqui para acompanhar essa reflexão que fala exatamente sobre isso. Por que dói? Por que tanta oscilação? Somos assim, seres ambivalentes, carregamos luz e escuridão, e às vezes uma ou outra tenta ocupar em nós mais espaço. Na verdade, não existem fórmulas, e por mais sadio e recomendável que seja ter uma vida tranquila, uma alimentação equilibrada, bons relacionamentos, nada impede que às vezes sejamos confrontados com áreas descobertas, sombras que carregamos sem saber, dificuldades a serem melhoradas, percepções para aguçar. Não se preocupe. A felicidade traz pontuações de tristezas, não necessariamente por nenhuma inconsistência, mas como ferramenta de equilíbrio para a mente, que entregue ao estado permanente de alegrias, por melhor que seja, se entorpeceria. Alegrias incessantes nos embriaga. E toda embriaguez é um deslocamento do nosso centro, do nosso equilíbrio, da nossa verdade. Nossa cultura, além de nos sobrecarregar, incute todos os dias a necessidade de ser feliz, ainda que a tal felicidade proposta seja tudo, menos consciência. Ainda que todos nós queiramos ser felizes, ainda que estejamos caminhando para isso, ainda que minhas escolhas diárias mantenham essa intenção, mesmo assim, como seres relativos que somos, temos a oportunidade de experimentar estágios de dores, de tristezas, muitas vezes inexplicáveis, mas que apontam para um constante caminhar, ajustamentos interiores, reorganização de prioridades, inquietudes que podem doer, mas que ao doer me tiram da zona de conforto.
Tudo isso, se aceito e não combatido por mais angústias, produzirá um ser experiente, lúcido, sábio, pacificado e finalmente equilibrado, feliz apesar das tristezas, das inevitáveis tristezas. Existem as tristezas causadas, obviamente, fisicamente, falta de componentes físicos, químicos, não falo sobre isso, eu estou falando sobre algo mais profundo, as dores de seres sensíveis que existem em meio à contradição, que carregam ambivalências na interioridade, experimentando a finitude, mesmo que a partir da perspectiva de uma consciência infinita. Que contraste é esse, né? Em nós a eternidade, em nós a perspectiva do infinito, em nós o anseio pela imortalidade, ao mesmo tempo em que nos deparamos contrastantemente todos os dias com a morte do eu, do ego, do corpo, que aprendem com dores muitas vezes, mas sempre diante da oportunidade de escolher, e escolher qual significado vão dar ao que acontece, e então crescer e aprender a amar. Nem sempre é fácil, mas talvez, se fosse assim tão fácil, não aprenderíamos jamais. Voltamos só para a rádio. É uma reflexão simples, né? Mas necessária. A partir do momento que você aprende a enxergar a vida não como necessariamente uma dimensão somente de gargalhadas e alegrias, necessariamente, e amplifica o teu conceito de felicidade, deixando de limitá-lo somente às alegrias e às gargalhadas, e nele incluindo aquilo que nós chamamos de tristeza muitas vezes, você se pacifica, porque deixa de ter medo dos movimentos da vida e necessariamente, como eu há pouco falei no texto, as oscilações que ela traz. Oscilações, eu chamo de oscilações de acordo com a perspectiva de onde estou. Mas eu não diria que seja necessariamente oscilações, mas movimentos importantes para que nós sejamos humanos e reconheçamos, afinal de contas, quem somos nós. Tá bem? Então tá. Em 2 minutos e meio eu volto pro ar, aqui na rádio. Eu quero te lembrar, aqui no vídeo, que em breve o nome da rádio vai mudar. Em breve eu poderei dizer qual vai ser o novo nome da rádio. Eu escolhi um nome que simbolizasse essa proposta de movimento, de contradição, muitas vezes, de provocação, outras tantas. E a rádio tem assumido, felizmente, cada vez mais essa identidade. Eu te confesso, vou te falar rapidão antes de voltar para o ar aqui. Não só em relação à rádio, mas o meu trabalho de maneira geral, uma das coisas que me incomodava é quando eu sentia, da maioria, e na realidade isso era algo que eu alimentava, a expectativa de que aqui eu só deveria falar coisas pacificadas e maravilhosas, e me limitando muitas vezes a propor a inquietude, a propor a desconstrução, a propor a provocação, a autoprovocação, inclusive. Isso tem sido cada vez mais livre aqui, e eu fico muito feliz que assim seja, né? Então o novo nome também simbolizará isso. A gente está, o Rafa Farinelli está trabalhando na marca, a Paty está gravando, que é a nossa locutora, e enfim, logo logo teremos uma nova cara no ar, um novo site e tudo mais, tá bom? Mas por enquanto o site é esse, webradiovagalume.com, acesse agora, nessa manhã de segunda-feira, e aí a gente continua o nosso papo aqui pela rádio. Se você quiser, manda sua mensagem pelo WhatsApp, 5192461960, ou contato@webradiovagalume.com. E a gente vai interagindo agora até 10 da manhã no horário de verão, tocando algumas músicas e falando bastante, e refletindo bastante e compartilhando muitas coisas. Eu espero você, acesse a rádio e siga comigo por aqui. Um beijo, obrigado, fica bem e até daqui a pouco. Fica bem.